A disputa acirrada pelo mercado mundial, provida pelas políticas imperialistas, acabou causando confrontos nas diplomacias europeias. Alguns países ficaram descontentes com a partilha da Ásia e África, aumentando a rivalidade entre eles. Assim, grandes potências brigaram entre si na tentativa de expandir suas áreas de dominação econômica e política, justificadas por ideais nacionalistas. Portanto, existem diversos motivos que levaram a esta guerra. Em 1871, a Alemanha se tornou um país unificado. Esta unificação se completou depois que os alemães derrotaram a França na Guerra Franco-Prussiana. Como consequência, a França foi obrigada a entregar a região de Alsácia-Lorena, fato que levou os franceses a quererem vingança. No começo do século XX, a indústria alemã estava ultrapassando a inglesa. Tanto os alemães quanto ingleses não queriam competir no mercado e acabar de vez com a concorrência. Seus governos decidiram que uma guerra seria muito bem-vinda. O pan-eslavismo russo, unir todos os povos eslavos sob proteção da Rússia, serviria de justificativa para os interesses imperialistas da Rússia de dominar regiões da Europa Oriental habitadas por outros povos. Nacionalismo na Sérvia, conflitos originários da decadência do Império Turco, Alemanha e Itália, que não tinham colônias e para isso precisavam dominarem colônias de outros países, crise no Marrocos e Primeira e Segunda Guerra Balcânica. Das rivalidades entre várias potências surgiram dois sistemas de alianças. O que unia esses dois blocos era a existência de inimigos comuns, que mais tarde daria início à Primeira Guerra. A divisão colocava de um lado a Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, que formava a Tríplice Aliança, e do outro a Rússia, França e Inglaterra, compondo a Tríplice Entente. O estopim foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, que fazia uma visita à região da Bósnia-Herzegovina. O criminoso era um jovem que pertencia a um grupo sérvio Mão Negra, que era contra a intervenção da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. Insatisfeitos com as atitudes tomadas pela Sérvia contra o criminoso, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. Logo, a França ofereceu apoio à Rússia contra a Áustria-Hungria e a Alemanha declarou guerra à Rússia e França. O início da guerra foi com o assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, em 28 de junho de 1914, e no mês de agosto ocorrem várias declarações de guerra. Começam as movimentações de tropas da Tríplice Entente e Aliança em diversos pontos do território europeu. Começam os desenvolvimentos de batalhas com equilíbrio entre os dois blocos militares. Os países envolvidos no conflito passam a produzir armamentos bélicos em larga escala. As mulheres foram muito utilizadas como mão de obra nas indústrias de armamentos. Entre os principais armamentos podemos citar tanques, canhões, metralhadoras, carros blindados e lança-chamas. Fase conhecida como Guerra de Trincheiras, disputas de territórios com muitas mortes e militares feridos. Estas batalhas ocorriam principalmente em áreas rurais e pouco habitadas. As conquistas territoriais eram lentas e também caracterizadas pelo equilíbrio entre os dois blocos. É também nessa época, em maio de 1915, que a Itália sai da Tríplice Aliança e entra na Entente. Em 1917, Rússia sai da guerra após o evento da Revolução Russa. Em abril, Estados Unidos entra, fortalecendo o bloco militar da Tríplice Entente. A entrada dos Estados Unidos é apontada por muitos historiadores como fator decisivo para a vitória da Tríplice Entente. E, em 1918, enfraquecidos, os países da Tríplice Aliança são derrotados e o Tratado de Paz é assinado em Paris em 11 de novembro de 1918. Consequências da Primeira Guerra. A principal consequência negativa são os milhares de civis mortos. Estima-se que 9 milhões entre civis e militares. Esse número se dá por causa do investimento feito em questões voltadas à parte bélica, como em aviões, tanques e armas químicas. Outra questão é o redesenhamento das fronteiras na Europa. Países que ganharam a guerra acabaram tendo seus territórios aumentados. Países que saíram perdedores, como principalmente a Alemanha,
que teve seu território mutilado pelas potências vencedoras, que leva nós ao Tratado de Versalhes, que para o mundo era um tratado que visava a paz, mas para os alemães era um tratado que envergonhava eles, principalmente porque culpava eles da guerra, além de impor indenizações que eles tinham que pagar para outros países, além de obrigar eles a reduzirem o poder bélico deles. Cerca de 100 mil homens só ficariam no exército alemão, além das suas colônias que foram totalmente perdidas nesse tratado. Mas um país que saiu muito bem nessa primeira guerra foi os Estados Unidos, que já vinha antes da Primeira Guerra, se via como uma principal potência mundial. Mas durante e pós-guerra acabou se confirmando como uma principal potência mundial. Porque durante a Primeira Guerra Mundial eles forneciam armas, comida, roupas e combustível para os países da Europa, além de fazer pequenos empréstimos para os mesmos. E após a guerra, a sua economia comparada à da Europa era muito estável, o que tornou os Estados Unidos uma das principais economias e potências do mundo atual. Minha condição é sinistra, não posso dormir. A morte anda por aqui. Na vida, nas trincheiras, eu não posso brincar. Eu carrego a arma, pelo meu país vou atirar. Mataram mais um amigo no confronto. Se pá, eu sou mais um soldado morto. 24 horas de tensão ao meu lado. O corpos em decomposição. Às vezes penso em cortar meu pescoço, mas a esperança vem da foto da família no bolso. Quem sabe um bombardeio possa me matar, mas quem sabe um dia eu possa voltar. Doença, fome, odor de morte emana. A moda por aqui é descarregar raiva nos ratos que se criam nesse inferno de lama. Mantendo o olho aberto, fiz tanta coisa má e eu era um cara certo. Essa guerra me perseguirá até o fim. Nesse momento minha mãe tá orando por mim. Soldado, é assim que é. Roubaram minha alma, mas não levaram minha fé. Não consigo me olhar no espelho, em meio ao sangue e um cenário vermelho. Minha mulher tá em casa com o meu menor. Sei que estão bem, nem quero pensar no pior. Várias vezes me senti menos humano, acostumado em atirar em tudo que vem se aproximando. A última vez que eu sorri foi numa trégua de Natal. Noite feliz em meio a um cenário mortal. Isso aqui é uma guerra mundial. Às vezes nem acredito que possa ser real. Seria diferente o meu caminho se eu não estivesse aqui escondido nesse ninho. Agora sei o que é sofrer de verdade. Não sei se encontrarei a felicidade. Sou um soldado comum em um buraco na terra, com ódio na veia, soldado na guerra. Fui quase obrigado a ser mal. A guerra me mudou, mudança brutal. Eu tenho a esperança de poder voltar. Com ódio na veia, pelo meu país vou atirar. Fui quase obrigado a ser mal. A guerra me mudou, mudança brutal. Eu tenho a esperança de poder voltar. Com ódio na veia, pelo meu país vou atirar. Mesma metralha, das 2 às 4, como sempre cavando, como sempre caçando a mesma guerra dos diabos. Não há uma única gota de água, isso aqui é o próprio inferno. Ouvi isso de um soldado mais velho, plantado aqui. Eu não tenho irmão,
Só o gospe chumbo que tá na minha mão me deixou desnorteado. Mais um corpo ao meu lado, revoltado. Quem é o culpado? Que fabrica a guerra e nunca morre por ela. Distribui a arma que só deixa sequela. Ganhando poder com a nossa realidade. Me deixaram entre a morte e a maldade. Não sei se é pior virar soldado dessa nação ou morrer fuzilado por deserção. Eu na guerra, ironia do destino. Minha mãe tá preocupada, seu filho está em perigo. Enquanto não for embora dessa terra, a gente se cruza nas trincheiras da guerra.